Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um ano letivo aqui nas nossas aulas de História. Sou o professor Fabiano e nós vamos iniciar hoje o nosso conteúdo do terceiro ano, tá? Vocês já têm o nosso livro didático, então a gente vai começar aqui com o conteúdo da unidade 1, que se chama a Industrialização e a Expansão Imperialista, ok? Então, vamos pegar o livro a partir da unidade 1 e vamos começar a identificar aqui os pontos principais deste capítulo, ok? Vamos lá, galera. Unidade 1, a industrialização e a expansão imperialista. Todo capítulo dos nossos livros a gente começa com uma imagem, né? Lembrando que aqui, como é um arquivo em PDF, essa imagem fica repartida, né, em duas partes, mas no livro você vai ver ela completinha, inteira, tá? Então a gente tem aqui a primeira, né, página e a segunda página, que formadas elas mostram uma linha de produção, né, uma das primeiras linhas de produção dos automóveis no final do século XIX, né, início do século XX. Então a gente tem aqui um resumo da unidade que a gente vai estudar agora, ó. Nesta unidade, vamos estudar a segunda revolução industrial, que criou as condições tecnológicas e econômicas que favoreceram a consolidação do sistema capitalista. Exatamente, né, essas linhas de montagem aqui dos primeiros automóveis, elas fazem parte, né, da chamada segunda revolução industrial, que vai ocorrer ali entre o final do século XIX e o início do século XX. Tá? Então vamos ver que condições foram essas que vão consolidar o chamado sistema capitalista, que vai ser totalmente consolidado durante o século XX, que são os anos de 1900. Aí, continuando aqui, galera, estudaremos também o imperialismo, processo histórico caracterizado pela intensa exploração econômica de povos da África, Ásia, Oceania e América Latina. Essa exploração, realizada pelos países tecnologicamente mais avançados e militarmente mais poderosos, resultou no atraso e estagnação econômica em várias das nações exploradas. Então a gente vai ver também nesse capítulo, além da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, como foi o processo de imperialismo, chamado imperialismo moderno, implementado pelos países europeus contra países da América Latina, África e Ásia, que sofreram com a invasão dos países europeus durante o século XIX e até o início do século XX, quando a maioria deles conseguiu se libertar, tá? Então a gente vai estudar tudo isso nesse capítulo. E toda foto que a gente tem no início de capítulo também tem uma legenda. Vamos ver aqui a legenda, ó. Fotografia que mostra a primeira linha de montagem da fábrica de automóveis Ford, em Michigan, nos Estados Unidos, no início do século XX. É interessante que muito recentemente, agora está com algumas semanas, que a Ford, né, essa empresa aqui de carros, ela anunciou a sua saída aqui do Brasil. Ela que já estava aqui há cerca de 100 anos produzindo carros aqui no Brasil, né, pouco tempo depois do início das operações dela nos Estados Unidos, ela chegou aqui também no Brasil. Era uma das empresas de automóveis mais consolidadas aqui no Brasil e no mundo todo, só que devido à crise financeira, ela anunciou que não vai mais fabricar carros no Brasil, né? E aqui a gente tem uma das primeiras linhas de montagem da fábrica Ford, ainda no início do século XX, tá? Então vamos lá. Vamos entender aqui o que era o que foi a segunda revolução industrial. Acompanha aqui comigo, ó. O século XX foi um período de profundas transformações e de grandes avanços tecnológicos. Muitas dessas transformações, no entanto, começaram a ocorrer ainda na segunda metade do século XIX, no finalzinho dos anos de 1800. Quando teve início a segunda Revolução Industrial? Nessa fase, o crescimento industrial foi impulsionado por inovações tecnológicas que ampliaram o leque de fontes de energia e de materiais, aumentando a capacidade produtiva das indústrias. Vamos relembrar aqui, galera, o que foi, né, a Revolução Industrial, que ele vai explicar aqui mais para frente. A primeira Revolução Industrial
foi quando na Inglaterra se criou as condições propícias para que se formassem as primeiras fábricas, que foi tecnologicamente a criação dos chamados motores a vapor, né? Os motores que eram movidos através da queima do carvão mineral. Você colocava o carvão numa caldeira, ele queimava e através da produção do vapor, ele fazia com que máquinas funcionassem. Então, a gente tem que entender que antes do início dessas fábricas, a maioria dos produtos eles eram chamados de produtos manufaturados. O que isso quer dizer? O que esse nome lembra, né? Manufaturado, mãos. Então, eram produtos que eram feitos até já eram feitos em galpões por algumas pessoas, por muitas pessoas, mas ainda eram feitos num processo quase todo manual. A partir do final do século XIX, desculpem, do início do século XIX, onde teve a primeira revolução industrial, com as primeiras máquinas, esse processo ele foi facilitado e os produtos eles eram em grande parte produzidos por essas máquinas a vapor. Um exemplo grande de onde isso ocorria era na indústria de tecidos, na indústria têxtil, tá? E essa foi a primeira revolução industrial, com esses chamados motores a vapor. Agora, na segunda revolução industrial, o avanço tecnológico ele vai ser um pouco maior e vai criar de vez as bases para a sedimentação do capitalismo. Vamos entender aqui o que ele está querendo dizer. Ó. A partir de 1870, os motores a vapor, aqueles criados ainda na primeira revolução industrial, foram gradativamente substituídos pelos motores de combustão interna e também pelos motores elétricos. O ferro, principal material da primeira fase da industrialização, aos poucos foi substituído pelo aço, um material mais leve, maleável e resistente. Avanços nas áreas de siderurgia, química, fabricação de aparelhos elétricos e de novos produtos farmacêuticos caracterizam esse período que estabeleceu as bases do mundo tecnológico contemporâneo. Então aqui ele vai deixar bem claro que na primeira revolução industrial, principalmente motores a vapor, e o principal material que era utilizado nessa indústria, né, para as máquinas e todos os aparatos dessa indústria era o ferro. E quem conhece o ferro sabe que o ferro ele é um material duro, até resistente, mas ele se deteriora rápido, principalmente com contato com água, porque ele enferruja, tá? Já o aço, que é o ferro que vai ser depois tratado, passar por um processo de tratamento, ele já é bem mais resistente à ferrugem, dura mais, e ele é mais maleável, podendo ser utilizado em vários tipos de indústria, tá? Então vai ser criado o aço, né? Vão começar a trabalhar mais com o aço e principalmente os chamados motores elétricos e a combustão. O motor elétrico, né, vai trabalhar com energia elétrica, que também tinha sido descoberta há pouco tempo, e o motor de combustão. O motor de combustão é como o motor de um automóvel, galera, que a gente coloca um combustível dentro dele, né, uma gasolina, e dentro dele ele é queimado. É a queima desse combustível que faz com que esse motor se movimente. Então, isso aqui trouxe um avanço tecnológico muito grande nessa chamada segunda revolução industrial, ok? Continuando, ó, vamos ler esse texto aqui que ele fala para a gente sobre a segunda revolução industrial. Os historiadores referem-se à segunda metade do século XIX como segunda revolução industrial, devido ao grande aumento da velocidade e extensão da transformação social e econômica. Essa mudança no mundo foi definida pelos avanços tecnológicos e por novas formas de negócios e organização do trabalho. Mudanças tecnológicas revolucionárias fomentaram o crescimento da indústria. Na metade do século, em toda a Europa, espalhou-se a mesma mania de construir ferrovias que acometera a Inglaterra na década de 1840. Essa expansão épica das ferrovias reproduziu-se também na frota mercante. Em 1850, os barcos movidos a vapor constituíam
apenas 5% da tonelagem mundial em 1893. Esse número, desculpa, da tonelagem mundial. Em 1893, esse número crescera para a metade de toda a tonelagem. Na virada do século, dois engenheiros alemães, Gottlieb Daimler e Karl Benz, associaram-se para aperfeiçoar o motor de combustão interna. Então, o estadunidense Henry Ford, empregando técnicas de linha de montagem para a produção em massa, lançou seu modelo T para o homem comum, dando início à era do automóvel. A invenção do motor a diesel por outro alemão, em 1897, permitiu a utilização de um combustível mais barato e eficiente. Os motores a diesel logo substituíram os motores a vapor nos gigantescos navios de carga, vasos de guerra e embarcações de luxo. No setor das comunicações, o advento do telégrafo, do telefone e mais tarde do rádio também revolucionou a vida das pessoas. Esse é um texto de Marvin Perry, tirado do livro Civilização Ocidental, uma história concisa. Tá? Então aqui a gente vê, né, todas essas mudanças que ocorreram no final do século XIX, né, a partir de 1840, até o início do século XX, sendo as principais delas, né, a substituição dos motores a vapor nos trens, nos aviões, desculpem, nas embarcações, e também a criação dos automóveis que utilizavam, né, esses motores, o combustível a óleo diesel, que era um combustível mais barato e que ia modificar muito, principalmente a estrutura desses trens, dessas locomotivas, porque antes você tinha que imaginar que a parte da caldeira, a parte principal aqui do trem, né, que puxa os outros vagões, ela precisava ir muito pesada, porque ela ia cheio de carvão e precisava ter funcionários aqui que iam ficar o tempo todo com uma pá, pegando esse carvão e jogando dentro da fornalha para que ele fosse queimando o tempo inteiro, para a locomotiva não perder velocidade. Agora, com o combustível, né, esse combustível ele já era colocado dentro de um reservatório e o motor ele era alimentado o tempo inteiro como os motores mais modernos de hoje em dia. Tá? Então, essas são as mudanças tecnológicas. Continuando aqui em avanços tecnológicos. Materiais mais resistentes, máquinas mais produtivas e novas fontes de energias foram condições essenciais para o avanço industrial. Veja algumas informações sobre essas importantes inovações tecnológicas que propiciaram o desenvolvimento da industrialização. Então aqui ele falou ali mais por alto, agora ele vai falar mais detalhadamente sobre essas novas tecnologias, tá? Primeiro vamos só ler esse quadro rosa aqui. Geralmente quando tem no livro, esses quadros eles explicam um pouco melhor sobre o conteúdo que a gente está abordando, tá? Então vamos lá, ó. A ciência e a tecnologia. Enquanto a primeira revolução industrial, enquanto na primeira revolução industrial, os aperfeiçoamentos das máquinas foram conduzidos por pequenos industriais, artesãos e operários, na segunda revolução industrial eram necessários esforços sistemáticos e complexos para aumentar a produção em qualidade e quantidade, o que exigiu o emprego de equipes de pesquisadores especializados. Para formar esses profissionais, os estados e as empresas particulares financiaram a criação de instituições de pesquisa científica, que cediam bolsas de estudo para cientistas que se destacassem no desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui, o autor está te falando, galera, que os grandes industriais, nesse início ainda da segunda revolução industrial, eles se deram conta, né, eles se tocaram que para eles continuarem tendo essas inovações tecnológicas, eles precisavam investir em ciência. Tá? Não se ia se descobrir novas tecnologias que melhorassem a velocidade dos transportes e, consequentemente, melhorassem
os ganhos que eles iam ter com especulações. Eles precisavam de cientistas para fazerem experiências, para engenheiros, engenheiros elétricos, engenheiros civis, pessoas que iam fazer experimentos com máquinas, com novos tipos de construção. Então, eles precisavam disso o mais rápido possível. Então, começaram a investir e, inclusive, a financiar pessoas que iriam ter uma formação tecnológica, né? Iam investir em ciência para que eles pudessem, no futuro, né, dar um retorno tecnológico para esses industriais, né? O que aconteceu de fato na história, porque nos últimos tempos, né, a tecnologia ela vem avançando cada vez mais devido justamente a esse apoio à ciência, tá ok? Então vamos lá. Continuando, os motores de combustão interna, que foram um dos avanços dessa segunda revolução industrial. Até meados do século XIX, predominavam os motores a vapor, movidos principalmente pela queima do carvão. Eles funcionavam por combustão externa, isto é, o combustível era queimado fora da máquina, o que limitava sua potência. A partir de 1810, no entanto, foram criados os motores de combustão interna, aumentando a potência das máquinas. Pouco tempo depois, o alemão Nikolaus August Otto construiu um motor de 4 tempos que possibilitava o uso de derivados do petróleo como combustível. Então, aquilo que a gente já explicou aqui, substitui os motores a vapor pelos chamados motores de combustão interna, que vão queimar derivados de petróleo dentro deles e ter uma potência maior e movimentar máquinas maiores e mais rápidas. Depois, ampliação do uso do aço. O aço é uma liga metálica que tem o ferro como principal componente. Durante a primeira Revolução Industrial, cerca de 1780 e 1850, as técnicas disponíveis não permitiam a produção do aço em grandes quantidades e a preços acessíveis. Isso só foi possível com a invenção do conversor Bessemer, em 1856, criado pelo engenheiro inglês Erwin Bessemer. Na década de 1890, o aço já havia substituído o ferro na indústria de construção naval inglesa. Então, tudo isso aqui a gente já falou. E os geradores de corrente elétrica. No decorrer do século XIX, vários pesquisadores estudaram as aplicações da eletricidade. A partir de 1870, com a invenção de geradores de corrente elétrica, foi possível o uso comercial dessa forma de energia, que tinha a vantagem de ser silenciosa e limpa, podendo ser transmitida a longas distâncias e de forma ininterrupta. Durante a segunda Revolução Industrial, ocorreram tantos avanços tecnológicos que alguns estudiosos também o chamavam de Revolução Científico-Tecnológica. Esses avanços propiciaram um aumento significativo da produção industrial, implicando em mudanças de organização do trabalho e da política e de políticas adotadas pelas potências industriais. Aqui ele vai falar, né, sobre essa questão da eletricidade e o que dá para a gente entender do advento da eletricidade para a questão industrial, galera. Vamos imaginar o seguinte: no início das primeiras fábricas, né, elas trabalhavam quase que o dia todo, né, funcionando o dia todo, e a partir da descoberta da eletricidade e o uso dela para esses meios mais industriais, você vai ter grandes mudanças, inclusive na dinâmica das pessoas. Porque imaginem a situação, até o início do século XIX, era muito comum que as pessoas fossem ainda dormir muito cedo. A vida noturna ela não era tão utilizada como é hoje em dia, porque não existia energia elétrica, as ruas eram muito escuras, só existia a chamada iluminação por lampiões a gás nos centros das grandes cidades, né? Por exemplo, em Fortaleza, né? Aqui no Ceará, era muito comum, né? Você tinha os lampiões a gás em Fortaleza e você tinha um horário para ligar esses lampiões e para desligar.
quem era o encarregado de fazer a ligação desses lampiões todos os dias e desligar eles de manhãzinha era a polícia, né? Os policiais passavam, né? Abriam lá o lampião e ligavam ele, né? Colocavam fogo lá e eles ficavam acesos durante a noite. Mas para quem conhece um lampião, né? Quem conhece uma lamparina, sabe que eles não iluminam muito bem. Imagine isso no meio de uma rua, né? Como é que vai ser essa iluminação? Só vai iluminar ali pertinho. E depois da chegada da iluminação pela rede elétrica, né, com lâmpadas elétricas, essa iluminação vai melhorar, as pessoas vão frequentar mais à noite e, consequentemente, também os trabalhos vão começar a ser realizados também à noite. Essas indústrias funcionavam mais de dia, mas elas também vão funcionar à noite, a partir do final do século XIX na Europa, aqui no Brasil lá pelo século XX, tá? Então isso vai trazer uma dinâmica muito diferente no cotidiano da população e também para os negócios dos capitalistas, tá? Aqui nesse ponto ele vai falar sobre o capitalismo financeiro. Vamos tentar entender o que era isso, tá? Vamos ler aqui, galera. A grande concentração de capital ocorrida durante a Segunda Revolução Industrial resultou na passagem do capitalismo industrial, também chamado concorrencial, para o capitalismo financeiro. Lembrando, o que é concentração de capital? É quando consegue se acumular dinheiro. Então, esses industriais eles conseguiram ter muito lucro, né? Ou seja, você faz um negócio, você investe um determinado dinheiro para fazer aquilo funcionar, né? Por exemplo, uma indústria, o cara vai gastar um dinheiro ali para montar aquela indústria, pagar funcionários, comprar matéria-prima e depois ele vai ver quanto que ele consegue de lucro, né? Com aquele negócio. Esse lucro vai gerar essa concentração de capital desses empresários. E essa concentração de capital, nesse primeiro momento, né? Essa concentração de capital não, esse capitalismo nesse primeiro momento ele era chamado de concorrencial, porque eles concorriam um com o outro. Só que depois dessa acumulação muito grande de capital, de dinheiro, por alguns empresários, tem início esse chamado capitalismo financeiro. Vamos continuar lendo aqui. Durante a primeira Revolução Industrial, a principal característica do capitalismo era a livre concorrência, principalmente entre os capitalistas ingleses. As indústrias eram de pequeno e médio porte, geralmente sob direção familiar, e seu crescimento decorria do reinvestimento dos próprios lucros, caracterizando o capitalismo industrial. Então ele vai te falar aqui que no primeiro momento da indústria, né, o cara montava uma pequena indústria, ele ia produzindo, vendendo os seus produtos e depois produzindo mais e vendendo mais. E muitas vezes os lucros que eles tinham, eles reinvestiam comprando equipamentos melhores, aumentando o tamanho dos galpões e melhorando a estrutura dessas indústrias. Tá? Esse era o chamado capitalismo industrial, que geralmente ele era de direção familiar, né? Era uma família que começava ali o negócio e se ele aumentasse um pouco ia contratando um ou outro funcionário, tá? E era de característica de pequeno, médio porte. E esse era o capitalismo industrial, da primeira Revolução Industrial. Aí ele vai continuar aqui. No entanto, o crescimento acelerado da economia capitalista no final do século XIX favoreceu a formação de grandes empresas que dominavam a produção, o preço e a distribuição das mercadorias, acarretando a falência das empresas menores. Além do acúmulo de lucros, a capitalização das grandes indústrias foi garantida pelos investimentos de grandes banqueiros. Isso aqui é extremamente comum no capitalismo, tá, galera? Quando uma empresa ela cresce muito, ela tende a canibalizar as chamadas empresas menores, né? Esse termo canibalizar vem do canibalismo mesmo, de comer, de exterminar. Aqui no Brasil a gente tem exemplos muito claros disso. Por exemplo, né, aqui redes de supermercado. É muito comum um pequeno supermercado de bairro ir se estruturando e começa a crescer. Ele vai crescendo, 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 vira um supermercado um pouquinho maior. E geralmente quando isso acontece, as grandes redes de supermercado, elas vêm e
e fazem uma oferta para o dono daquele supermercado ali de bairro para comprar o supermercado dele, porque eles têm medo de que esse pequeno industrial, com o tempo, ele se organize e ele consiga tomar uma parcela do mercado que pertence a esses grandes industriais. Então, supermercados maiores vão lá e compram aquele. Em vários ramos do capitalismo, né, do setor industrial, isso também ocorre. Aqui no Ceará, a gente tinha uma fabricante de jipes, né, de automóveis, né, para ser utilizado assim, em terrenos ruins, que é aquela Troller, que era uma marca daqui do Ceará, e depois ela foi comprada por uma indústria de fora, que se eu não me engano acho que foi a Ford, justamente porque eles viram que ela estava tomando uma parcela do mercado que era dessa indústria maior. Então eles foram lá, ofereceram um montão de dinheiro e compraram, tá? E isso é extremamente comum acontecer nesse chamado capitalismo aqui, tá? Aí para terminar, desenvolver-se assim o chamado capitalismo financeiro, fruto da unificação do capital industrial com o capital bancário, ou seja, né, tem alguém ali investindo dinheiro nesse tipo de negócio, em que empresas gigantescas monopolizam a produção em determinado ramos da indústria. O que é monopólio? O que ele está dizendo aqui? Empresas gigantescas monopolizam a produção de determinados ramos da indústria. É isso que eu acabei de explicar. Uma indústria grande, ela não quer que nenhuma indústria pequena vá lá e pegue uma parte do mercado dela. Então, elas monopolizam aquele mercado. Acabei de explicar isso agora. Uma rede de supermercado grande não quer que um supermercado pequeno tome uma parcela de mercado. Quando eles começam a se tornar ameaça, eles vão lá e fazem uma proposta para comprar esse supermercado pequeno e adquirir ele para a rede maior, tá? Então isso aqui é o monopólio, tá? Monopólio significa uma empresa ter a grande maioria daquele mercado só para ele, tá? Outras coisas que são características desse capitalismo financeiro. Ó. Ele vai colocar aqui ó, as principais características do capitalismo financeiro são o monopólio, a concentração de capital e a eliminação da livre concorrência. Então, eles agem com esses três bases aqui para tentar eliminar a concorrência e só eles poderem ter acesso a esse tipo de mercado, tá? Então, monopólio, aquilo que a gente já explicou, só uma empresa querer dominar tudo, tá? Então, por exemplo, se a gente for colocar aqui em Caucaia, né, que é a nossa realidade, quantas empresas de ônibus existem em Caucaia? De ônibus, né? Tirando vans. De ônibus só tem uma. Então, eu posso dizer que essa empresa, ela detém um monopólio de transporte urbano em Caucaia, transporte urbano de ônibus em Caucaia. Ela não tem uma concorrente, não tem outra empresa, só é uma, tá? Outra coisa aqui que eles fazem é a concentração de capital e a eliminação da livre concorrência, que você tentar eliminar o seu concorrente, que a gente já explicou aqui também. Existem técnicas e táticas que esse capitalismo financeiro utiliza que são considerados crimes em muitos locais, que são essas três aqui, ó. O trust, o holding e o cartel. Vamos entender o que são isso aqui, ó. O trust é a fusão de várias empresas em apenas uma, que assume o comando com o objetivo de concentrar e dominar todas as fases da produção, distribuição e consumo, tá? Então é quando uma empresa grande compra outra empresa, né, coloca ela lá faz parte do grupo dela e ela vai ser controlada por aquela empresa maior, certo? Existem exemplos de empresas aqui no Brasil que fazem não esse trust aqui exatamente dessa forma, mas que compram uma empresa, deixam ela ainda funcionando, só que agora sob o domínio daquela empresa maior, certo? Depois, o holding ocorre quando a empresa de médio porte torna-se subsidiária de uma grande empresa. O controle das ações por parte da grande empresa ajusta o mercado a seu favor, já que ela acaba estabelecendo o padrão dos preços para eliminar a concorrência. Subsidiário, ó, que ele fala aqui, uma empresa menor, né, se torna subsidiária de uma empresa maior. O que é isso? Ó? É uma empresa controlada por outra que detém grande parte de suas ações. Ok? E por último, o cartel, que esse aqui é considerado crime em todo canto. Ó. É um acordo entre empresas que atuam em um mesmo ramo da economia
com o objetivo de evitar a concorrência e de estabelecer convenções quanto à fixação de preços a nichos de mercado. Basicamente, isso aqui, galera, são quando empresas do mesmo ramo elas decidem fazer um acordo entre elas, tá? Ilegal, esse cartel aqui ele é ilegal, para que eles não tenham concorrência de preço. O exemplo mais comum que acontece muito aqui no Brasil é quando postos de combustíveis fazem isso. Porque é muito comum você estar, por exemplo, no mesmo bairro e ter vários postos de combustíveis no mesmo bairro. Então, lembrando, galera, isso aqui é crime, tá? Os caras que fazem isso aqui e que comprovadamente fazem isso daqui, eles podem ser até presos, tá? Os donos de combustíveis. O que eles fazem? Eles pegam, sei lá, eu tenho um posto de combustível, né? Um outro amigo meu tem um posto de combustível ali no mesmo bairro, só que pela lei os preços devem ser diferentes nos postos de combustíveis, porque muitas vezes os postos eles não são do mesmo tamanho. Eu ofereço um serviço de limpeza e outros tipos de produtos que o outro posto não tem. Então, na teoria, era para o preço do meu atendimento ser mais caro que o outro. Só que aí eu pego e combino com o outro para a gente vender a gasolina do mesmo preço, para que nenhum dos dois tenha perda. Por que isso é considerado crime? Porque isso tira do consumidor a livre escolha. Porque, por exemplo, se você for parar para pensar, o consumidor que vai abastecer o carro, ele pega e pensa assim: tanto faz eu abastecer naquele posto ali do Fabiano ou em outro posto, porque o preço é o mesmo. Se você tem livre concorrência e preços diferentes, o consumidor ele vai pesar e vai pensar: não, o do Fabiano ali é mais caro que aquele outro posto. Em compensação, lá tem outros tipos de serviço que, mesmo com o preço maior, eu posso querer ir lá. Ou, se eu não ligar para essa questão, eu vou no que é o preço menor. Então, é isso que caracteriza o cartel, que é considerado crime, tá? Aqui no Brasil e em muitas partes do mundo. Não se pode fazer isso, de combinar os preços. E aqui ele fala também nessa questão de subsidiárias, quando uma empresa ela acaba sendo dominada por outra empresa maior, porque compra a maioria das ações de uma empresa. Então, o que são ações de empresa? Vamos entender o que é isso. Ó. Além dos empréstimos de bancos, os grandes empresários podem obter recursos dividindo o capital das suas empresas em ações e vendendo-as para investidores. Uma ação corresponde a uma pequena parte do patrimônio de uma empresa. Assim, quem compra, por exemplo, 10% das ações de uma empresa, torna-se dono de 10% dessa empresa e passa a receber 10% dos lucros que ela obtém. Ao fracionar o capital da sua empresa em ações e vendê-las aos investidores, os empresários obtêm o dinheiro no momento da venda das ações e evitam o pagamento de altos juros dos empréstimos bancários. Isso aqui, galera, foi uma tática criada, né, pelos capitalistas para dividir a empresa em vários pedacinhos. Basicamente, a gente colocar de uma maneira bem simples, né? Você pega uma empresa, né, ela tem 100% de ações e você vai dividindo essas ações. Aqui ele coloca, né, que a pessoa comprou 10% de ações de uma empresa. Então, ela vai ser dona de 10% daquela empresa. E essas empresas elas vão participar do chamado mercado financeiro, que é um mercado altamente especulativo e que essas empresas elas são analisadas o tempo inteiro, dia após dia. Se vocês prestarem atenção nos jornais, né, Jornal Nacional, outro tipo de jornal, todo dia ele vai falar sobre os índices da Bolsa de Valores. E aí ele vai falar que a Bolsa de Valores teve um aumento de tantos por cento, ou teve uma queda de tanto por cento. Ele está falando sobre o número de negócios que são feitos lá, que são as vendas dessas ações das empresas. Então, se ela teve um aumento, estão vendendo mais ações. Se ela teve estão comprando, mas tendo mais negócios, né? Se teve uma queda, não está tendo tantos negócios. E o interessante disso daqui é que se você compra, por exemplo, eu comprei 10% de uma empresa muito grande, né, da Coca-Cola, que é uma empresa muito consolidada. Então, todo o lucro que essa empresa tiver,
eu também vou ter um lucro pequeno, claro, ó, uma porcentagem pequena, mas eu também vou ter. Agora, quem compra essas ações é um negócio chamado negócio de risco, porque ela sabe que se essas empresas entrarem numa crise financeira, né, as pessoas vão perder dinheiro, porque essas ações vão perder valor, e se elas falirem, as pessoas também vão perder dinheiro com a falência dessas empresas, tá? Galera, é o seguinte, a gente vai ficar por aqui hoje desse primeiro conteúdo que a gente está iniciando agora no ano letivo de 2021. A gente vai parar aqui no final da página 14. Na próxima aula a gente inicia a partir do começo da página 15, que a gente viu até agora as transformações tecnológicas e da estrutura do capitalismo. A partir da próxima aula, a gente vai ver o que mudou no cotidiano das pessoas. Já falei um pouquinho aqui sobre essa questão da energia elétrica, né? Que vai possibilitar as pessoas a utilizar um pouco mais o período da noite. Antigamente era muito comum as pessoas dormirem cedo, né? Hoje em dia as pessoas passam às vezes até a noite inteira realizando algum tipo de trabalho, alguma coisa do tipo, ou se divertindo. E tudo isso só se deu devido à energia elétrica, tá? Então nós vamos ver a partir da próxima aula os impactos, né, as transformações no cotidiano da vida das pessoas, né, no final do século XIX e início do século XX, que é o período que a gente está estudando, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente vai fazer já uma primeira atividade. Vamos só ver aqui qual é a página das atividades. A gente vai descer aqui. Vamos chegar lá já já. Ainda temos muito conteúdo aqui para estudar na próxima aula. E aqui na página 26, vocês vão encontrar a primeira atividade. Nós faremos agora apenas as 3 primeiras questões da página 26. Questão número 1, número 2 e a questão número 3, tá certo? Vou deixar essa atividade também lá no Google Sala de Aula e vocês vão responder a ela, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem a aula e até a próxima. Tchau!